A liderança de Barnabé. Este será o título da 11ª lição da classe de jovens do quarto trimestre de 2022. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damaris, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. E hoje eu estou aqui para que nós possamos meditar juntos nesta lição de número 11 da classe de jovens. Nós continuaremos falando a respeito de liderança e hoje nós falaremos sobre a liderança de Barnabé. Barnabé não é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, não é mesmo? Mas hoje nós iremos aprender por qual motivo ele é um dos líderes que tem muito a nos ensinar ao decorrer da história bíblica. Então, nós temos o texto principal, lá em Atos, no capítulo 9, versículo 27, e nos diz assim: Então, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. O resumo da lição nos diz que Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. E os objetivos da nossa lição são apresentar a pessoa de Barnabé, mostrar a liderança de Barnabé e, por último, explicar os aspectos práticos da liderança de Barnabé. Veja só, o nosso texto bíblico está lá em Atos, no capítulo 4, versículo 36 e 37, e também em Atos, capítulo 15, versículos 36 a 39. Nestes dois pontos de Atos, nós veremos Barnabé agindo como um líder, né, demonstrando a sua liderança, e nós teremos muito a aprender com ele. Então, antes de nós continuarmos falando a respeito de Barnabé, eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like. Caso seja a primeira vez que você está aqui, também já se inscreva e seja muito bem-vindo a este canal. E também, caso você queira, deixe o seu comentário, a sua dúvida, sugestão, enfim, fique muito à vontade. Então vamos lá. A introdução da nossa lição vai nos falar que Barnabé desempenhou um papel imprescindível no início da história da igreja. Então veja só, ele foi um instrumento divino para o desenvolvimento espiritual e ministerial do apóstolo Paulo. Depois de Jesus, o nome mais conhecido e mencionado do Novo Testamento é o nome do apóstolo Paulo. Mas é muito importante que esta lição esteja aqui na revista para nos mostrar que um homem do tamanho do apóstolo Paulo, né, que tem um significado e uma importância tão grande como ele, teve um líder, teve alguém que o ajudou no início da sua caminhada. Já que nós estamos falando nesta revista que a liderança cristã é um chamado para servir, nós vamos ver como a vida de Barnabé e a liderança que o Senhor permitiu que ele executasse na vida de Paulo foi fundamental para que um dos maiores nomes do Novo Testamento se destacasse e pudesse exercer o seu ministério. Então veja só. Primeiro tópico, a pessoa de Barnabé. Quem foi Barnabé? São poucas as informações que a Bíblia oferece sobre a vida dele, já quero adiantar, nós não sabemos muito sobre Barnabé. Mas o que nós sabemos é que o nome original dele era José, e a designação, né, de Barnabé, este segundo nome, ou um apelido, foi dado pelos apóstolos porque significava o pacificador ou então o consolador. O nome dele diz muito sobre, né, esse nome que ele recebeu dos apóstolos, diz muito sobre a personalidade que Barnabé tinha. Ele nasceu em Chipre e ele era da tribo de Levi, portanto era de origem sacerdotal. Mas não há muito mais informações a respeito deste homem, da vida de Barnabé, antes de que ele viesse para Jerusalém e iniciasse ali as suas funções na igreja primitiva. Veja que não se sabe se ele veio para Jerusalém por conta da festa de Pentecostes e conheceu ali a igreja que estava nascendo, mas o que se sabe é que ele começou a fazer parte da igreja que estava ali começando, né, da igreja primitiva, e foi um dos nomes mais importantes desta igreja. Veja que aqui no ponto 2 nós iremos entender um pouquinho sobre a generosidade de Barnabé. Nós já sabemos que o nome dele era José, ele era da tribo de Levi e ele era natural da cidade de Chipre, mas que ele foi apelidado, né? Ele foi renomeado pelos apóstolos como Barnabé por conta do seu espírito pacificador. Mas ele não era só pacificador, ele também era um homem generoso. Veja só, diferente de Judas, né, que vendeu Jesus e ainda usou o valor que ele ganhou para poder comprar um terreno, uma herdade para ele, Barnabé vendeu o terreno que ele tinha e depositou todo o valor que ele ganhou diante dos apóstolos.
Lembrando que esta era uma atividade, era um exercício, né, muito comum na igreja que estava nascendo, na igreja do primeiro século. Porque como os irmãos estavam ali literalmente caminhando, né, dando os primeiros passos na fé, no cristianismo, era muito comum que eles acabassem vindo morar juntos. Então eles vendiam tudo que tinham e acabavam ficando juntos. A igreja era muito unida neste início, porque seguir a Jesus não significava apenas que você estava mudando de religião, significava que você estava morrendo para a sua antiga vida, literalmente. Muitas pessoas precisavam fugir de suas casas, fugir dos lugares que moravam, porque o cristianismo não era uma religião entendida, né, como algo positivo, como algo bom, não era mais uma religião. Ela era meio que fruto de uma rebelião. Né? Tudo que tinha acontecido com Jesus e a morte, né, do carpinteiro, do Nazareno, a forma com que Jesus morreu, nós sabemos que era uma vergonha para os judeus alguém ser crucificado. Então, o nascimento da igreja ali do primeiro século não era algo bem quisto pelas outras pessoas, né, pelos outros povos. Então, muitas pessoas, quando se aceitavam a Jesus, né, aceitavam participar do cristianismo, iniciavam a sua caminhada de fé, elas vendiam tudo o que tinham e traziam aos pés dos apóstolos para que fosse dividido de forma igual entre todas as pessoas que estavam ali dando seus primeiros passos na fé. Dito isso, veja que os bens, né, eram administrados pelos próprios apóstolos, como eu falei, e nós vemos aqui que ao entregar tudo o que recebeu, Barnabé demonstrou ser alguém generoso e pronto a abençoar e ajudar os que mais precisavam. Então, olha só, Barnabé já começou nos ensinando. Ele recebeu o nome de pacificador, ele era um homem generoso e agora nós vamos descobrir que além destas duas características, ele também era um homem fiel. Veja que ele é visto como uma pessoa fiel e leal ao Senhor e à liderança da igreja em Antioquia. E a lealdade é uma das qualidades que mais demonstram grandeza em uma pessoa. E nós vamos ver aqui, né, caminhando pela lição, como Barnabé era uma pessoa leal, não apenas alguém de destaque, mas também a pessoas que não possuíam destaque, que não eram conhecidas. Veja só, ser leal a alguém cuja popularidade está em alta não é tarefa tão difícil. Agora, Barnabé foi leal a Paulo, apresentando-o insistentemente aos apóstolos em um momento que as pessoas temiam o apóstolo Paulo. Vocês se lembram de que Paulo era o perseguidor da igreja? De que Paulo foi uma dos fariseus, né, que estavam ali em volta das pessoas que mataram a Estevão, o primeiro mártir da igreja. Paulo era perseguidor. Mas Barnabé compreendeu o chamado de Paulo e se tornou leal a ele. Barnabé vai lá diante dos apóstolos e, numa expressão bem brasileira, dá a cara dele a tapa, dizendo: Ó, não, vamos aceitar Paulo aqui. O Senhor tem algo na vida de Paulo. Eu sei, ele era perseguidor, mas ele não é mais. Ele, de perseguidor, agora ele tornou-se perseguido como nós. Então, Barnabé vai ser fundamental na vida de Paulo, não quando Paulo já estava em alta. Não quando Paulo era o Paulo da carta de Romanos, de Coríntios, de Efésios. Não quando Paulo era perseguido por Roma, né, estava vivendo aquela trajetória e era conhecido por todos os gentios, principalmente. Não, Barnabé foi fundamental no ministério de Paulo no começo do ministério. O Senhor levantou Barnabé e usou a vida daquele homem que era generoso por natureza, que era consolador, pacificador por natureza, usou a lealdade que ele já exemplificava ali no seu dia a dia para que ele pudesse ser um canal de bênção sobre a vida do apóstolo Paulo. Então, enquanto Paulo era perseguido pelos helenistas, né, que queriam matá-lo, e também não era aceito pelos cristãos convertidos em Jerusalém, Barnabé foi leal com ele. Mas não parou por aí. Barnabé não foi leal apenas ao apóstolo Paulo. Quando Paulo entrou em conflito com João Marcos, Barnabé foi leal com João Marcos. Barnabé defendeu aquele jovem obreiro, né, diante de Paulo, pensando que ele teria sim utilidade, ele estava aprendendo, ele estava começando. Olha só, a capacidade de Barnabé. Quando nós falamos sobre liderança, às vezes a imagem do líder é daquela pessoa rápida, ligada no 220, uma pessoa que não tem papas na língua, uma pessoa que às vezes é meio bruta, é meio grossa, porque está correndo, está sempre fazendo.
Mas Barnabé, ele tem uma outra imagem de líder. Barnabé é um homem pacificador, é um homem generoso, é um homem leal, provavelmente um homem um pouco mais calmo, né, a ponto de exemplificar, de trazer consigo essas características. Então veja que a liderança, ela não é só para quem é do temperamento colérico, sanguíneo, não é só para quem parece que já nasceu para aquilo. A liderança é para pessoas dispostas, para pessoas que aceitam arregaçar as mangas e ir ao trabalho e aceitam ser trabalhadas, né, pelo Senhor, ter o seu temperamento transformado pelo Senhor, que aceitam se colocar numa posição de destaque, mesmo que não tenham talentos naturais para aquela posição. São pessoas que cumprem a vocação que o Senhor colocar na mão delas, não importa o quanto aquilo lhe custe. Este era Barnabé. Barnabé era alguém que não colocou o seu terreno em alta conta, que não colocou o seu nome em alta conta. Barnabé era alguém que não pensou que Paulo poderia dar errado. Barnabé era alguém que não pensou que João Marcos poderia ter acabado o ministério dele ali. Barnabé era uma pessoa, era um líder que entendia que as pessoas precisavam de tempo para amadurecerem, para chegar no processo de estarem prontas para serem usadas por Deus. Então, quando ele traz Paulo, Paulo ainda não estava pronto, mas um dia Paulo estaria. Barnabé era um líder que confiava em Paulo, que confiava que o Senhor iria usar aquele homem. Então, vamos ajudar Paulo. Paulo precisava de uma estufa para crescer. E Barnabé soube ser a estufa que o apóstolo Paulo precisava. Olha que líder atento, perceptivo, que líder pronto para servir, entregue a posição de serviço. Barnabé poderia ter ficado com inveja de Paulo. Poderia ter pensado, este homem, com todo este passado, com todo este nome no judaísmo, bom, se ele se converter de verdade e começar a falar por aí, ele vai me ofuscar. Ai, meu Deus, bati a mão no microfone, me perdoe. Eu coloquei o microfone hoje na roupa por conta da minha voz estar ruinzinha, e ainda estou aprendendo a lidar, mas enfim. Ele poderia ter pensado, Paulo vai me ofuscar, vamos deixar ele para lá, né? Vamos deixar alguém matar ele, ele é perseguidor da igreja. Vai que Jesus só salvou ele, já leva logo pro céu e tchau. Não, Barnabé não era essa pessoa. Barnabé era um homem servo, com as características ideais para que uma pessoa seja líder. Como eu tenho falado aqui nas aulas, às vezes o que os nossos liderados precisam é de paciência. É de que nós sejamos mansos com eles, sabe? De que nós entendamos que o trabalhar é de Deus e que as pessoas são barro. E o Senhor é que sabe a hora certa de modificá-las. Às vezes o Senhor trabalha ali na pessoa, mas na hora de colocá-la no forno, o barro esfarela, aí tem que trabalhar de novo. Às vezes trinca, aí tem que moldar novamente. Nós somos todos assim. Então não é porque alguém já está na posição de líder que ele é melhor, que ele quer apressar o processo do outro. Cada pessoa tem um processo, tem um tempo, tem um trabalhar de Deus específico. E Barnabé soube ser o que o Espírito Santo precisava que ele fosse. Alguém que apresentou Paulo à igreja. Alguém que foi a coluna do apóstolo Paulo. Quando Paulo precisava disso, Barnabé estava pronto para ser exatamente o que Paulo precisava. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós para que nós tenhamos a grandeza de conseguirmos ser sustento para alguém que crescerá mais do que nós, para alguém que aparecerá mais do que nós. Todos nós, todos os cristãos de todos os tempos conhecem o apóstolo Paulo, mas a grande maioria dos cristãos não conhecem Barnabé, não sabem nem quem foi Barnabé. Muitas pessoas confundem se Barnabé está no Antigo ou no Novo Testamento. Porém, Barnabé foi o homem que ele precisava ser para aquele tempo. Ele teve a liderança que o Espírito Santo precisava que ele tivesse para que Paulo pudesse crescer mais do que ele. E a grandeza de Barnabé está justamente em não ter tido inveja e não ter desejado, né, um ministério que não pertencia a ele. O que o Senhor deu a Barnabé, ele realizou. E o que o Senhor deu a Paulo, ele realizou. Barnabé entendeu que João era um, Pedro era outro, ele era outro e Paulo seria outro. Estava tudo bem. Todos eles estavam trabalhando em prol do nascimento da igreja, a igreja que nos alcançou, a igreja que chegou até nós. Olha só que maravilha. Glórias a Deus pela grandeza das atitudes de Barnabé, a ponto de ter conseguido ser ali peça fundamental para o nascimento do ministério do apóstolo Paulo.
Continuando aqui no ponto 2, nós vemos a liderança de Barnabé. Então ele era um líder experiente. Vejamos que algumas das qualidades que marcaram a liderança dele é a experiência demonstrada na maneira de conduzir Paulo ao ser introduzido na igreja. Ele era a referência de um líder com maturidade espiritual e emocional. Tanto que quando ele apresenta Paulo, os outros apóstolos aceitam. A igreja, né, os líderes da igreja que estava nascendo, aceitam a palavra de Barnabé, porque ele era alguém que tinha palavra, porque ele era alguém que podia falar, que as pessoas acatavam o que ele fala, o que ele falava, né? Será que nós, enquanto líderes, temos essa relevância? Será que você, na sua função de líder, você professor que está aqui me ouvindo, e você pode perguntar isso aos seus alunos, será que nós temos é, a capacidade de apresentar alguém e de fazer com que alguém seja recebido por causa do nosso nome? Porque nós somos pessoas que dão bom testemunho? Será que o nosso testemunho fala mais alto do que as atitudes negativas da vida de uma pessoa? Porque mesmo que Paulo fosse o perseguidor da igreja, mesmo que Paulo, quando foi encontrado por Jesus no caminho de Damasco, estivesse indo destruir a igreja em Damasco, o testemunho de Barnabé era tão eficaz que quando ele apresentou Paulo, Paulo foi abraçado pela igreja. Porque se Barnabé estava falando, então eles podiam acreditar em Barnabé. Que exemplo, que testemunho, que liderança eficaz Barnabé não teve. E nós vemos aqui, continuando, que assim como Barnabé acreditou e investiu em Paulo, ele fez o mesmo com João Marcos. Ou seja, Barnabé não foi apenas o líder que Paulo precisava. Barnabé também foi o líder que João Marcos precisava, mostrando então que estas características da liderança dele não eram do acaso, mostrando que ele não usou Paulo, mostrando que era do feitio dele ser ministrado pelo Espírito Santo desta forma e conduzir as pessoas neste direcionamento. Olha que lindo! Como é maravilhoso quando um líder, quando um cristão, um servo de Deus, consegue abraçar a função que recebeu do Senhor e não fica questionando se ele é a cabeça ou se ele é os dedinhos do pé da igreja. Sabe? Ai, qual membro é mais importante? Será que eu sou a cabeça? Não, não sou tão importante. Será que eu sou o coração? Ou será que eu sou o dedo do pé? Sabe? Os membros não devem discutir qual deles são mais importantes. Eles precisam abraçar a função com a qual eles nasceram e executá-la da melhor forma possível. Então, se o Senhor te chamou para ser Barnabé, seja Barnabé. Abrace a sua função da forma que Barnabé abraçou. Olha que exemplo. Agora, se o Senhor te chamou para ser Pedro, então seja Pedro. Se o Senhor te chamou para ser João, o discípulo do amor, então seja João. Sabe, muitas vezes, quando nós vamos liderar, nós nos comparamos demais com as lideranças que já passaram e de forma negativa. Não nos comparamos para saber se estamos fazendo um bom trabalho. Nos comparamos para ver se a nossa liderança está brilhando mais, se a nossa estrela está maior. Que o Espírito Santo tenha misericórdia das nossas falhas. Que o ensoberbecimento não nos segue. E que o Espírito Santo nos ajude a não atrapalhar as funções que ele deseja realizar em nós e desenvolver em nós. Aqui no ponto 2, nós vamos falar sobre Barnabé ter sido um líder dedicado. Vemos que ele era um líder de muito dinamismo, né? Era uma pessoa ali muito pronta para trabalhar em prol do crescimento da igreja. Então, quando Paulo vai fazer uma viagem, né, com o propósito de alcançar os irmãos que se converteram nas cidades pelas quais eles já haviam passado, Barnabé se dispõe a ir com ele, a ajudar. Veja que ele também se dedicou em ajudar a João Marcos, em conduzir este novo apóstolo. Ele estava trabalhando para formar discípulos, para que a igreja não parasse, para que ela tivesse uma liderança renovável, sabe? Acontecendo ali. Lembra que nós falamos sobre Moisés, sobre Josué, sobre o fato de Josué não ter deixado um discípulo, né? Lembra que nós já falamos aqui nas outras lições da importância de gerar discípulos, de ter paciência para ser estufa, de ter paciência para que liderados vão crescendo através de nós, através da liderança que nós executamos. Barnabé era esse líder. E desta forma o Senhor usou de forma poderosa. Um líder confirmado. Podemos ver por intermédio do exemplo de Barnabé que uma liderança de sucesso é reconhecida por Deus e pela Igreja de Cristo. O texto bíblico, né, de Atos vai nos informar que na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo.
para a obra, né, que eu os tenho chamado. Veja que Barnabé foi uma escolha divina para que, junto de Paulo, fosse enviado para a obra missionária. O próprio Senhor escolheu Barnabé para ir junto com Paulo. O que nós aprendemos aqui? Mais para frente nós vamos ver o nome de Paulo sendo colocado por primeiro nas viagens missionárias. Mas aqui nessa primeira viagem de Paulo, que ainda era Saulo, nós vamos ver que Barnabé foi o escolhido, não por acaso, para direcionar Paulo, para caminhar com Paulo, para fazer com que Paulo amadurecesse na fé, para dar o discipulado que Paulo precisava. O Senhor sabia que ele podia contar com Barnabé para esta função. Será que o Senhor pode contar conosco para as funções que uma liderança precisa? Às vezes a liderança da nossa igreja está num tempo que precisa de restauração. E será que o Senhor pode contar conosco para ser como Barnabé e ser capaz de produzir novos líderes? Que o Espírito Santo nos ajude a refletir a respeito destas questões e a termos um espírito sempre pronto para trabalhar para o reino de Deus. Amém? Agora, no ponto 3, nós veremos os aspectos práticos da liderança de Barnabé. Ponto 1. Alegria de Barnabé. A igreja que estava em Jerusalém enviou Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. E quando ele chegou e viu a graça de Deus lá, ele se alegrou. Ele não ficou com inveja do que estava acontecendo lá, ele não quis ficar naquele lugar para ele pensar, né, poxa, acho que vou ficar aqui para colher uns louros. Não, não, não. Ele se alegrou em ver o mover de Deus acontecendo. Barnabé deixou de lado o exclusivismo judaico e pôde se alegrar com o fato de que os gentios estavam sendo alcançados pela graça divina. Muitos judeus tiveram dificuldade no nascimento da igreja em aceitar que esta igreja abraçaria os gentios, abraçaria pessoas não circuncidadas, pessoas que não seguiam a lei. Mas Barnabé não foi essa pessoa. Barnabé soube seguir em frente, ele soube se alegrar com o que os irmãos gentios estavam recebendo de Deus, porque ele entendeu, ele teve a visão ampliada para saber que a igreja não era para os judeus, a igreja era para o mundo. Então os gentios seriam bem-vindos nessa igreja. Barnabé também tinha uma mensagem, ou seja, como líder, ele atuou de forma efetiva no ministério da pregação e provou a sua fidelidade a Deus também como pregador. Não há um registro detalhado e amplo na Bíblia a respeito da pregação de Barnabé, mas nós sabemos que, além de indicar o conteúdo de sua pregação, ele confirmou o seu compromisso com a verdade do Evangelho, né, por conta de tudo que nós vemos a respeito dele. Observe que ele anunciou ao chegar em Antioquia e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Barnabé advertiu os crentes a permanecerem centrados e firmados em Jesus. E tudo indica que este era o alvo da sua mensagem. E eu vou além do que a lição nos fala. Tudo indica que este era o alvo da mensagem de Barnabé, da pregação dele, porque esta era a vivência dele. Com certeza, Barnabé era um homem que estava centrado em Cristo, que permanecia no Senhor, que recebia todas estas características, que era alimentado pelo Senhor e que por isso conseguia ser leal, que por isso conseguia ser gentil, conseguia ser bondoso, conseguia se alegrar com a vitória de seus irmãos, com a vitória das pessoas que eram próximas a ele, mas que eram distantes dele por conta da lei mosaica. Mesmo vendo gentios pulando na graça de Deus, Barnabé não sofreu com aquilo, sabe? Não teve inveja do que aquele povo estava recebendo de Deus. Ele soube se alegrar com os seus irmãos. E para encerrar, eu precisei cortar mais uma vez o vídeo e eu peço perdão, eu não gosto de ficar cortando assim, mas eu estou com bastante dificuldade para falar, é por isso que hoje o microfone está aqui mais perto. Por conta do tempo aqui em Curitiba, por conta de que tivemos trabalho de jovens aqui na igreja, eu estava, né, atuando como regente deles, então a voz praticamente ficou zerada no início da semana, então eu peço perdão para os irmãos. Mas vamos lá para o último ponto. Barnabé, um homem de bem e cheio do Espírito Santo. Olha que descrição mais bonita que se pode fazer a respeito de um homem temente a Deus. Com base no que estudamos, ficou evidente que Barnabé foi um líder inspirador, cujas qualidades continuam servindo de modelo para a liderança dos dias de hoje. Ele foi um líder bem-sucedido e o texto de Atos 11:24 se encarrega de mostrar que o seu sucesso estava no fato de que ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Estas três qualidades resumem o perfil ministerial de Barnabé.
Como um líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem que buscou a unidade entre os irmãos. Ele também foi um homem de fé que nunca deixou de acreditar e trabalhar pelo avanço da evangelização dos povos. E como resultado da sua liderança, a Bíblia afirma que muitas pessoas se uniram ao Senhor. Olha que relato mais lindo que a Bíblia pode fazer a respeito de um homem. Como nós entendemos aqui, nós não sabemos muito sobre as pregações de Barnabé, diferente das pregações de Paulo, que nós conhecemos a grande maioria delas. Barnabé não deixou nenhum registro escrito, como o apóstolo Paulo, que deixou quase todo o Novo Testamento. Mas Barnabé foi um homem que a Bíblia fez questão de dizer que ele era de bem, que ele era cheio do Espírito Santo, que ele era cheio de fé e que o testemunho dele impactava outras pessoas e trazia novas pessoas para o reino de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos pessoas de bem, cheias do Espírito dele, do Espírito Santo, e de fé, para que o nosso testemunho possa angariar almas para o reino de Deus. Amém? Professor, eu desejo que o Senhor Jesus te abençoe nesta aula e que você possa, através da liderança de Barnabé, mostrar aos seus alunos o quanto é importante nós sermos cheios do Espírito Santo e termos convicção de que o nosso chamado é o nosso, de que nós não precisamos invejar o de ninguém. Tudo que nós precisamos é fazer o que o Senhor confiou às nossas mãos. Desta forma, o reino de Deus irá crescer. E este é o principal motivo, é a principal razão de nós sermos chamados por Deus para atuar na liderança cristã. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.